gente vai gravando. Deixa eu ver aqui. Hoje eu dormi direito. A gente vai começar. Pronto, deixa eu ver se tem mais gente chegando. Tem. Aí pegue seu caderninho de história. A gente vai fazer aqui. Eu não vou estar ligando hoje para ninguém porque eu não estou com o celular ok. O celular ficou sem reconhecer as pessoas. Eu não sei o que houve. Depois eu vou colocar aqui para ver o que aconteceu. Esperar mais 2 minutinhos para a gente começar, viu? Já pegue seu caderno de história que a gente vai fazer o questionário. Então já pega aí seu caderno, que eu vou começar agora. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Fui aqui na cozinha já preparar meu café. Então, pessoal, pega aí seu caderno de história pra gente fazer nosso questionário. Chega. Prepara aí, já tô vindo, viu? Já tô vindo aqui. Pronto, já preparei meu café. Então vamos lá.
Olha, nós estamos na reforma protestante, viu? O movimento de reforma ou reforma protestante. Então, eu vou só fazer a revisão da aula passada e vamos continuar a partir desse Henrique VIII. Vou voltar para fazer a revisão com vocês. E a gente vai finalizar esse capítulo e já vai para o próximo capítulo. Esse assunto vai cair no teste, certo? Aí, deixa eu só carregar aqui. Pronto. Aí nós começamos o bimestre com a reforma religiosa ou a reforma protestante. Esse movimento de reforma, ele foi um movimento que surgiu porque as pessoas estavam querendo mudanças na Igreja Católica, lá no início da Idade Moderna. E ali eles disseram que algumas tradições, alguns costumes não estavam corretos e queriam essa mudança. Daí surgiu os protestantes, os evangélicos, né? Através de Martinho Lutero. Então nós vimos que alguns padres, alguns estudiosos da religião, né? Frades, padres, eles queriam então essa mudança. E aí eles convenceram outras pessoas para fazer com que a religião, a Igreja Católica ficasse mais perto dos fiéis e abandonasse alguns costumes que eles não queriam. E aí John Wycliffe e John Huss, eles começaram esse movimento de reforma protestante. Depois Martinho Lutero, que é o principal, que era padre, ele vai fazer 95 teses e pregar na Catedral da Alemanha. Henrique VIII, ele vai querer se separar da esposa e a igreja não dá o divórcio. E aí ele funda a igreja dele, a igreja anglicana, certo? Na Inglaterra. Até hoje eles seguem essa religião, a religião anglicana, fundada por Henrique VIII. E é tanto que, se você for lembrar do casamento do príncipe Harry e da moça lá, esqueci o nome dela, Kate Middleton, eu acho que é essa, Kate Middleton. Aí eles seguem a tradição de casar na Catedral de Westminster e eles lá, nós sabemos que essa é a Catedral anglicana. As igrejas todinha lá, a maioria, 95% é anglicana, viu? Aí tem várias outras publicações, como de João Calvino, a Contra-Reforma do Papa, a criação do Concílio de Trento, a criação da Companhia de Jesus e o Index Librorum Prohibitorum. Nós vimos o descontentamento da burguesia, porque a igreja pedia para eles ofertar, né? Eles ofertavam, e também a burguesia queria vender os produtos, mas obtendo lucro. Só que a igreja dizia que não é justo tirar lucro dos pobres. Então a burguesia começou a ficar descontente e por isso que ela apoiou a reforma protestante. Então, a questão das indulgências, a igreja, algumas pessoas que a gente viu, eles não tinham assim bom caráter e se infiltrou na igreja e terminou fazendo com que a igreja fosse se desviando da venda de indulgências, né, que era a venda do perdão dos pecados, mas aí depois eles consertaram isso. Os reis e os nobres também estavam insatisfeitos, porque a igreja era rica, as pessoas davam terra para as igrejas, davam suas casas, suas posses, então
a igreja ficou muito rica, né? Ficou muito rica, ela tem muito terreno, especialmente na Alemanha, e o governo alemão, os reis e os nobres queriam aqueles terrenos, claro, para usufruir, né? Mas a igreja não, a igreja botou asilo, botou orfanato, botou a própria igreja, né, para dar os ensinamentos, né? Então, aí os reis e nobres, eles pegaram e estavam insatisfeitos. A corrupção moral, como eu já disse, né, a venda de indulgências, aí pronto. Então, eu falei sobre Martinho Lutero, ele era um monge, ele era professor da Universidade da Alemanha, e ele pegou, discordando da igreja, ele pregou 95 teses na Catedral da Alemanha. Ok? Aqui nós temos o Carlos V, que ele foi contra a Reforma Protestante. Ele fez com que as pessoas lutassem e não queria que o protestantismo se expandisse, certo? Um dos pecados de Martinho Lutero é de que ele incentivou os camponeses a fazer guerra e teve muita gente morta por causa disso, né? Então esse é um dos pecados de Lutero. O Lutero, ele dizia que a pessoa ela era predestinada à salvação, ou seja, a pessoa aquela pessoa que ia ser salva, ela ia ser salva de toda forma, querendo ou não a pessoa, né? Ou seja, o livre-arbítrio não existia para ela, certo? Tem também o que eles chamam de justificação pela fé. Algumas pessoas diziam que a justificação era por obras de caridade, mas Martinho Lutero diz que é pela fé. Pela fé você vai ser salvo. A Bíblia era a autêntica base da religião. O culto devia fazer a oração, né? Devia fazer a leitura e o comentário das Sagradas Escrituras, como acontece hoje, né? Toda religião, seja católica, evangélica, qualquer uma, faz a leitura da Bíblia e faz o comentário daquela leitura. Apenas as práticas do Novo Testamento é que deveriam ser conservadas, não queriam as práticas do Antigo Testamento. 2 sacramentos que a igreja tem, só 2 permaneceram no protestantismo, que foi o batismo e a Eucaristia, né? Então esses 2 sacramentos permaneceram na Reforma Protestante. O culto à Virgem Maria e aos santos foi rejeitado por Martinho Lutero, e também a existência do purgatório, né? Os cultos tinha que ser na língua nacional daquele povo, do povo que que o povo era cristão. Então, onde fosse pregado o evangelho, tinha que ser na língua daquele povo local. Os ministros tinham que ter participação ativa, eles podiam se casar e ter filhos, diferente do que fala os católicos, que diz que o padre ele tem que ser celibato, né? Separou o poder espiritual do temporal, não apoiava a intervenção direta na política. Então, o Martinho Lutero, o luteranismo, ele não apoiava assim nem padre nem pastor envolvido com política, certo? Aí o movimento reformista, a gente já viu isso aqui, já dei tudo isso aqui foi uma revisão da aula passada, viu? Eles pregavam que os fiéis deveriam ser batizados outra vez quando adulto, e também queriam a divisão das terras da igreja entre os mais pobres, ok? Então esse aqui é uma gravura, uma pintura da época, ok? Aí vamos aqui para a próxima aqui, que foi o calvinismo. João Calvino, ele se inspirou em Lutero e também fundou a sua doutrina protestante. Ou seja, ele não queria
seguir a Igreja Católica. Aí ele fundou seu pensamento, sua doutrina protestante. Ele dizia que os cultos e as práticas religiosas deveriam ser bem simples, só comentando sobre a Bíblia, com preces e cantos. As imagens não eram admitidas e só os sacramentos da Eucaristia e do batismo foram aceitos, como aconteceu também no luteranismo. Os pastores, eles não eram considerados intermediários entre Deus e os homens, ou seja, não precisava de um pastor, de um padre para fazer a sua prece a Deus. Sempre fiéis, encarregados da pregação e das preces, né? As pessoas, né? Não tinham intermediário. Deveriam seguir regras rígidas de comportamento. Eles eram proibidos de dançar, de jogar cartas, de ostentar sua riqueza ou ficar fora de casa depois das 9 horas da noite. Então, imagina aí, né? Essa reforma protestante, quem quisesse seguir esse pensamento de João Calvino tinha que parar de dançar, parar de jogar cartas, parar aí se fosse atualizar hoje, parar de jogar, parar de ver celular no WhatsApp, parar de ostentar sua riqueza através do Instagram, ou ficar fora de casa depois das 9 horas da noite nas bebedeiras e nas dançarias. Isso aqui seria a forma moderna de João Calvino, da doutrina de João Calvino, né? Então, nessa época, quem quisesse seguir João Calvino era dessa forma aí. Não era proibido dançar. Ô Sofia, tu gosta de dançar? Sofia, tu gosta de dançar? Sofia? Pois é. Aí se você fosse seguir a doutrina protestante de João Calvino, aí você não poderia jogar. Tu joga cartas, Sofia? Joga baralho? Jogo, eu tenho um baralho, né? Pronto, aí também não podia jogar. Aí você não podia mostrar sua riqueza, seu tablet, seu celular novo, certo? Tu fica fora de casa depois das 9 horas da noite? Não, né? Sua mãe, assim, seu pai não sai com vocês não? E chega depois das 9 em casa? Não. Certo. Aí essa regra você tava seguindo. Aí, ó, o sucesso econômico era o reflexo da predestinação, ou seja, aqueles pobres, eles eram pobres por causa dos pecados, viu? E a pessoa que era rica e ela podia fazer de tudo que ela ia ser rica. Todos os ricos eram predestinados à salvação, segundo João Calvino. Os banqueiros já estavam ricos, os artesãos já estavam ricos, todos eles, os mercadores, já estavam ricos e já estavam salvos. Os banqueiros já estavam salvos, os mercadores já estavam salvos e os artesãos também já estavam salvos. Quem não alcançava o sucesso econômico era marginalizado, certo? Daí, como os banqueiros, os mercadores, os artesãos estavam todos salvos, claro que a burguesia, faz parte da burguesia, eles aceitaram essa doutrina de João Calvino. Aí o calvinismo na Europa, na Inglaterra, eles são chamados de puritanos e os predestinados. E na França, os huguenotes, certo? Porque teve grande aceitação na França e na Inglaterra, não muito na Inglaterra, porque teve o anglicanismo, né? Aí o calvinismo ganhou muitos adeptos, justamente por causa do progresso econômico capitalista que estava acontecendo. John Knox, ele era um pregador e ele difundiu os ensinamentos de João Calvino e aí deu origem à igreja presbiteriana. Quando você passar por uma igreja presbiteriana, você olha para ela e lembra de João Calvino. A doutrina da igreja presbiteriana, ela é de João Calvino. João Calvino tinha todas essas doutrinas aí, viu? A igreja, ela está organizada como os modelos de Genebra, que João Calvino, Knox, aliás,
John Knox, ele ficou lá em Genebra e lá ele governou a cidade, né, junto com João Calvino, certo? Então, João Calvino e John Knox, eles eram amigos e John Knox era discípulo de Calvino quando Calvino e John Knox estavam lá em Genebra e João Calvino estava organizando a cidade de Genebra, certo? E com base de conselho da sociedade e os presbíteros. Aqui está uma foto. E agora nós vamos para o assunto atual de hoje, né? Que foi a reforma na Inglaterra. Então, quando foi? Fale sobre a reforma da Inglaterra. A primeira pergunta. Fale sobre a reforma protestante na Inglaterra. Pronto, aí aqui é a pergunta de hoje e eu vou aqui grifar o que é que vocês têm que colocar. Foi iniciada pelo próprio rei Henrique VIII. Então a reforma religiosa da Inglaterra, a reforma protestante da Inglaterra, foi por esse homem aí chamado Henrique VIII. Eles não eram religiosos, né, assim como em outras regiões da Europa, mas ele queria se apoderar das terras da Igreja Católica. Então aqui, ó, o interesse tinha interesse em apoderar-se das terras da Igreja, certo? E diminuir a influência dela no território inglês. Mas foi uma questão pessoal que serviu de pretexto para o conflito do rei com a Igreja. Sua esposa, Catarina de Aragão, não tivera nenhum filho homem para sucedê-lo no trono. Então o rei pediu ao Papa para anular o seu casamento para poder se casar com a dama da corte chamada Ana Bolena. A Igreja, unida por fortes laços políticos ao sobrinho de Catarina Aragão, Carlos V, não aceitou o pedido. Então o rei pediu a anulação de seu casamento e a Igreja não aceitou. Então, tá aqui, a Igreja não aceitou. Então, esse foi o motivo pessoal do rompimento de Luís VIII com a Igreja Católica e fundou a sua igreja, né? Para dentro dos seus, assim, dentro do que ele... Oi? Pode copiar agora a resposta? Não, copiar a resposta agora não. Eu vou passar já para outra página. Você pode tirar o print e copiar depois. Não foi assim que a gente combinou na aula passada? Não, professor, você combinou de postar o vídeo. Se eu perguntar lá, fale da reforma protestante na Inglaterra. Alô? Estão aí? Sim. Certo. Aí fale sobre a reforma protestante na Inglaterra. Aí vocês vão falar sobre isso. Tira print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou passar. Aí aqui nós temos a foto. Oi? Peraí, professor. Volta de novo. Pra quê? Por favor. Pra tirar print. E tu não tirasse não, mulher de Deus? Tirei, mas só que saiu na hora errada. Sim. Tira aí o print. Tirei. Já? Já. Aí quem não tirou o print, vê o vídeo no YouTube mais tarde e faz as questões. Agora, se quiser, tira o print e já copia a resposta, nem precisa ver o vídeo. Aí vem, ó, esse aqui é o retrato de Henrique VIII, certo? E essa aí é Catarina de Aragão. Então essa aí era a esposa de Henrique VIII, certo? Ele queria separar essa mulher porque ela não teve filho homem. E a igreja não deu a separação. Aí ele casou com essa aqui de baixo, Ana Bolena, certo?
Ele mesmo se deu o divórcio e casou com ela. Aí, diante desse impasse, em 1533 foi anunciada a submissão do clero católico inglês ao poder do monarca. Todos os pagamentos de renda e taxas ao Papa foram abolidos. Então, Henrique VIII se proclamou chefe da Igreja Inglesa em 1534. Suprimiu os mosteiros católicos e confiscou os bens eclesiásticos para o Estado. Essa medida, que contou com o apoio do parlamento, ficou conhecida como ato de supremacia. Então, vou perguntar aqui o que foi o ato de supremacia na Reforma Protestante. O que foi o ato de supremacia na Reforma Protestante? Essa vai ser a pergunta. Aí a resposta você vai colocar aqui, né? Henrique VIII se proclamou chefe da Igreja Inglesa, suprimiu os mosteiros católicos, confiscou os bens eclesiásticos da Igreja. Isso aqui é o que se chama com o apoio do parlamento, viu? Com o apoio do parlamento. Então é o ato de supremacia. Aí a igreja na Inglaterra, ela permaneceu no início muito parecida com a Igreja Católica, com relação à doutrina e ao ato cerimonial. Apenas no reinado de Elizabeth I, filha de Ana Bolena, e Henrique VIII, é que a igreja inglesa, chamada anglicana, se consolida como religião de doutrina protestante. A igreja anglicana incorporou muitos princípios calvinistas, como a justificação pela fé, a valorização da pregação e a negação da autoridade papal, mas manteve o culto e a estrutura eclesiástica da tradição católica. Seus cultos eram ministrados em língua inglesa. Então, fale sobre a igreja anglicana. Fale sobre a igreja anglicana. Certo? Eu vou botar aqui um pouquinho, né? Vou botar aqui para cima. Esse aqui não, esse aqui é o que está para baixo, que aqui está se referindo ali, e esse aqui vai se referir a esse de baixo aqui. Fale sobre a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, né? Ela incorporou muitas práticas, isso aqui tudinho, calvinistas, justificação pela fé, valorização e pregação e negação da autoridade papal. Manteve o culto e a estrutura eclesiástica de tradição católica. Os cultos eram ministrados em língua inglesa. Viu? Eram ministrados em língua inglesa. Aí vocês já tiram print, que eu já vou passar para a próxima página. Então vocês vão ver que a Reforma Protestante vai atingir muito assim a Igreja Católica e a Igreja, essas doutrinas aí dos protestantes vão avançar e ela vai pegar especialmente os comerciantes, os burgueses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou passar. Vou passar, viu? Aí a igreja Católica vai lançar a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, tanto faz. Mas é mais chamado de Contra-Reforma, certo? Teve a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Para conter a difusão das ideias protestantes, as autoridades católicas promoveram o movimento chamado de Contra-Reforma, o que buscava a Contra-Reforma. A Contra-Reforma. O que buscava a Contra-Reforma? Essa aí é a próxima pergunta. Aí essa Contra-Reforma, ela vai buscar fortalecer a igreja e moralizar o clero, adotando medidas que
compuseram a Reforma Católica. Vou botar até aqui, até o clero. Até aqui o clero, certo? Buscava fortalecer a igreja papal e moralizar o clero. Esse movimento veio ao encontro de expressões de integrantes da própria igreja que há muito tempo exigiam mudanças capazes de devolver à instituição credibilidade espiritual e religiosa. Por isso que a Igreja Católica ela tem até hoje muita credibilidade, tanto espiritual quanto religiosa. Se você for ver, o Papa ele é uma das pessoas mais importantes do mundo, viu? No mundo religioso. Aí, um instrumento eficaz da Contra-Reforma foi a Companhia de Jesus. Fale sobre a Companhia de Jesus. Fale sobre a Companhia de Jesus. Porque o senhor não fala em Oi? pergunta. E o senhor não fala que vai botar 2 perguntas, que a pessoa tira print de uma só de besta. Aí o senhor manda outra pergunta, o cara tem que tirar print. Eu vou fazer pergunta desse texto todinho. Aí você vai ter que esperar até o final. Eu não posso dizer qual é a pergunta que eu vou fazer, porque eu tô lendo também o texto, né? Não, eu tô dizendo assim, o senhor dizer, olha, 2 perguntas. Não sei, aí eu não sei. Eu não tenho questionário aqui pronto, não. Um instrumento eficaz da Contra-Reforma Católica foi a Companhia de Jesus. Foi fundada pelo padre espanhol Inácio de Loyola em 1534, reconhecida pelo Papa Paulo III. Os jesuítas, quem fazia parte dela, os jesuítas, né? Aí então, os jesuítas seguiam uma disciplina militar e sua missão principal era difundir a fé católica, Utilizavam o dom da palavra e o conhecimento profundo das escrituras e das línguas de outros povos, né? Então, isso aqui. Então, esses religiosos fundaram instituições de ensino. O que fizeram os jesuítas? O que fizeram os jesuítas? Aí, os jesuítas, eles fizeram muitas coisas. Eles pregavam a palavra de Deus, estudavam a língua das pessoas para pregar naquela língua, fundaram instituições, fundaram instituições de ensino, né? Várias escolas para ensinar o povo, e o objetivo deles era difundir o catolicismo romano, certo? As ações deles, sua ação se estendeu aos novos territórios alcançados pelos europeus no período da expansão marítima, certo? Então, para a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, a exploração e o povoamento da América eram uma oportunidade de expandir a fé católica em crise na Europa Ocidental. Então, as pessoas hoje, a maioria do povo brasileiro é católico, por causa que quem invadiu aqui, né, essa terra, o rei era católico, certo? Daí foi ensinado, a Companhia de Jesus veio para cá e ensinou a reforma, na Reforma Protestante, ensinou Ô, professor, o catolicismo. aumenta mais a tela. Hã? Aumenta mais a tela. Por quê? Porque não dá pra ver. Pra ver pra quê? Pra copiar, né, professor? Não, mas eu tô botando aí, já tá em 134. E tu não tá conseguindo ver aqui o que fizeram os jesuítas? Sim, mas só que tá muito pequeno. Dá pra ver agora. Já tá em 159. Tu tá pelo computador, né? É. Então, as populações nativas dessa... Depois eu volto aqui para vocês tirarem o print. Não, vou deixar aqui mesmo. Aí, as populações nativas, né, como eu disse a vocês, né? A gente aqui só vai ser católico, a maioria da população hoje, né, ser católica porque Portugal, o rei era católico. E Espanha do mesmo jeito, né?
a Espanha, o rei era católico, então todo país que a Espanha invadiu, que hoje fala espanhol, a maioria das pessoas são católicas, certo? A Inglaterra, ela não colocava a sua religião imposta às pessoas, né? Porque como ela dominou a Índia, dominou alguns países da África, como a África do Sul, ela não impunha a religião lá, certo? Senão, os protestantes, eles tinham ficado quase com o mesmo número de católicos, certo? Então, aqui as populações nativas, elas eram convertidas e catequizadas, daí os jesuítas vieram para catequizar os índios, deixando para trás suas antigas crenças, que é assim, hoje é um debate em sociologia, na antropologia contemporânea, essa questão de catequizar os índios. Vocês sabem muito bem que tem muita aldeia indígena que eles seguem as forças da natureza. Seguindo as forças da natureza, eles não assim, eles acreditam que tem um Deus supremo, uma força suprema, que faz o sol, faz a terra, fez o sol, fez a terra, dá as colheitas, tudinho. Mas eles não têm assim, os ensinamentos cristãos, né? Aí, o que é que o povo faz? Vai lá para as aldeias e terminam catequizando eles, certo? Tanto os protestantes, os padres, eles respeitam um pouquinho mais, mas os protestantes são os que vão mesmo lá nas aldeias para justamente converter os índios. Isso está tendo um problema muito sério, muito grave, né? De acordo com a sociologia e a antropologia. Aí por quê? Porque eles estão perdendo suas antigas crenças, né? Aí isso não é legal, segundo a antropologia. Estas eram vistas como expressões de povos primitivos e infiéis e foram duramente reprimidas durante a colonização. É igual aos africanos. Os africanos, eles tinham a religião afro. E aí, quando eles vieram para cá, eles tinham que ser convertidos ao catolicismo, né? É igual, é a mesma coisa que fizeram, só que agora e antes fazem com os índios, dizendo que aquilo ali era de coisa primitiva, de homem primitivo das cavernas, e aquilo ali era de uma pessoa infiel, de uma pessoa que não servia a Deus, o Deus católico cristão, né? E foi duramente reprimida durante a colonização. Aqui nós temos uma tela, certo? Mostrando a tapeçaria. Aliás, é uma tapeçaria que mostra a Companhia de Jesus sendo aprovado pelo Papa. Então nós temos aqui o Papa na cadeira ali e os jesuítas ali do lado de roupa cinza. Então aqui nós vamos ver o poder da igreja. Nós vamos ver que a igreja estava querendo catequizar os índios e mandou então a Companhia de Jesus catequizar todas as pessoas. Aí sim, tira aí o print daqui, que eu já vou passar para a próxima página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou passar, viu? Posso passar? Certo. Aí a igreja vai fazer, como parte do movimento da Contra-Reforma, o Concílio de Trento, certo? Aí qual foi o objetivo? Qual foi o objetivo do Concílio de Trento? Qual foi o objetivo do Concílio de Trento? Aí, olha, foi parte do movimento de Contra-Reforma. Eles discutiram
discutiram os problemas do cristianismo e foram defendidas medidas para conter a expansão protestante. Então, teve um concílio e o concílio durou 15 anos. Aí, a partir desse concílio, os princípios tomistas do catolicismo foram reafirmados. Então, o que foi reafirmado no Concílio de Trento? O que foi reafirmado no Concílio de Trento? Aí vocês vão perceber aqui pela resposta que o livre-arbítrio, o homem tem o livre-arbítrio. Se ele quiser servir a Deus, serve. Se ele não quiser servir, não serve. Então ele tem o livre-arbítrio para fazer as coisas. Aí o culto aos santos e à Virgem Maria, certo? E a supremacia do Papa. Então foi aí reafirmado no Concílio de Trento. O que é que foi abolido? A venda de indulgências de cargos eclesiásticos, e foram criados seminários e instituições escolares para garantir uma boa formação de clérigos. Então, deixa eu ver aqui. O que a igreja valorizou após o Concílio de Trento? Certo? Que a igreja valorizou após o Concílio de Trento. Ela valorizou a criação de seminários e instituições escolares para formar bons clérigos, para uma boa formação dos clérigos, dos padres, né? Tudo. Então tudo se passava por um seminário. Hoje em João Pessoa tem um monte de seminário, né? Aí os protestantes também têm seminários, né? Para pegar aí, estudar para ser pastor, né? Uns não, umas religiões, elas não, umas igrejas protestantes não tem nada. Aí a pessoa só ia dizer, eu sou pastor. Aí e pegar e já vai lá fazer a pregação sem nenhuma preparação, certo? Aí por isso que aí tem tanta igreja protestante, porque eles não têm assim um seminário para formar, certo? Não tem um seminário único. Aí qualquer pessoa pode ir lá pregar e dizer que é pastor, que é apóstolo, que é bispo, que essas coisas assim, né? Aí, no Concílio de Trento também foi criado o ofício da Inquisição. Ela era uma estratégia de combate aos infiéis reformadores. Também chamado de Santo Ofício, ele vigiava e regulava a fé e a vida dos fiéis. Então as pessoas ficavam sendo vigiadas através desse Santo Ofício da Inquisição. A Inquisição vai surgir na Europa. Eu vou botar aqui, fale sobre a Inquisição. Fale sobre a Inquisição. Fale sobre a Inquisição. Olha só quantas coisas aqui tem. Aí a Inquisição surgiu na Europa. Então aqui servia, vou voltar aqui, servia para vigiar e controlar a vida dos fiéis, certo? Combater os infiéis reformadores, perseguir e condenar os hereges, certo? Perseguir e condenar os hereges. Ela surgiu na Europa durante a Idade Média, ok? E ela foi oficializada em 1231, quando o Papa Gregório IX ele convocou uma comissão para apurar os casos de heresia e de bruxaria, certo? As pessoas eram muito supersticiosas.
E ainda são, né? Tem gente que não passa debaixo de escada, de gato preto, sexta-feira 13. Então tem muita gente supersticiosa que se envolve com bruxaria, certo? Aí a igreja combatia isso através da Inquisição. Aí é claro que aconteceu de muitas pessoas de má índole entrar na igreja e aí cometer muitos crimes através da Inquisição, certo? A Inquisição Ibérica da Contra-Reforma foi uma das mais violentas e só foi extinta no século XIX. A perseguição inquisitorial, peraí, só um minutinho. Inquisitorial, ela durou toda a Idade Moderna, atingiu os reformadores e os suspeitos de heresia. Os homens comuns, até os membros do clero também sofreram com a Inquisição. Houve tortura, houve julgamentos que causaram a morte de milhares de pessoas. Inclusive Joana d'Arc foi acusada pela Inquisição de bruxaria e ela foi morta na fogueira, né? Todo mundo sabe dessa história de Joana d'Arc, justamente porque as pessoas, os homens, eles pegaram e tinha homem de má índole no meio da igreja, né? A Inquisição atuou também nas colônias do Novo Mundo. Na América Portuguesa, os colonos foram submetidos ao Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Padres e bispos foram enviados à colônia para encontrar possíveis hereges. Eram as chamadas visitações. Aí a última pergunta: o que eram as visitações? O que eram as visitações na América Portuguesa? Também tinha na espanhola, né? Mas só que a gente está falando aqui mais do nosso país. Eram justamente padres e bispos enviados à colônia para encontrar possíveis hereges. Tirando aí o print, certo? Tira aí o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiraram o print já? Sim ou não? Eu vou passar, viu? Acabei de tirar. Pronto, aí tem que copiar as respostas aí. O Andy Sim, professor. já tirou o print? O Andy Ainda não. já tirou o print, o Andy? Acho que O Andy pode tá na ainda sala, não, tá? professor. Não, eu tô tirando. O Andy tá na sala. Eu não tô escutando o Andy falar, não. Acho que ela não tá na sala, não, né? Eu tô, professor. E por que tu não responde, mulher de Deus? Tá com sono, é? Porque eu tava tirando. Oi? Ela falou que é por causa que ela tava tirando print. Então tira aí logo, rapidinho, pra eu passar. Eu tirei. Eu acho que o Andy tá dormindo. Tirei, professor. Tá certo. Aí aqui, ó, foi uma imagem do trabalho do Concílio de Trento, certo? Isso é um afresco que está lá na Europa, viu? Aí aqui mostra quando o concílio foi aberto em 1545 pelo Papa III e vai se estender durante a gestão de mais de 4 papas até finalizar os trabalhos em 1563, certo? Aí nós vamos ver aí, ó, como é que eles se reuniam, estudavam, faziam as coisas. Aí censura e intolerância, tem essa página e termina para esse assunto, aí já para o próximo assunto. Aí, ó, o que foi o Index Librorum Prohibitorum?
Aí eu já tinha falado isso em literatura, no Barroco, certo? Aqui, ó, era o índice de livros proibidos. Relação de obras relacionadas heréticas que não deveriam ser lidos pelos fiéis. Então, isso foi um movimento de censura e intolerância. Tinha coisas que a gente não podia ler, tinha coisas que dizia que a gente afastava a gente de Deus, né? Então, eles eram tidos assim como obras heréticas, de heresias, né? De afastar a pessoa de Deus. E aí tinha também obras luteranas, as Bíblias traduzidas por Lutero, por João Calvino, por Luís Henrique VIII, né? E diversas obras como Galileu Galilei, Giordano Bruno e Isaac Newton. Então a igreja proibiu a leitura desses livros. Lá é que Galileu Galilei disse que o centro do universo é o Sol, né? A igreja dizia que era a Terra, porque ela não tinha muito estudo, né? Não tinha muita pesquisa. Aí Galileu Galilei, por trazer essa inovação nesse período, a obra dele foi considerada herética, certo? Então, por ser a censura dessas obras, é chamado também de intransigência, né? Que vai caracterizar as ações da igreja. Eles são muito rígidos nesse período. Aí é chamado de Idade das Trevas. Vamos botar aqui. O que é a Idade das Trevas? O que é a Idade das Trevas? A resposta, eu já vou dar a resposta aí. Resposta: período em que não se podia afirmar. Deixa eu só botar aqui. Não se podia afirmar sobre inovações, sobre descobertas, certo? E desenvolvimento das artes e das ciências, certo? Então, essa é a Idade das Trevas. Esse período foi muito e até hoje é criticado. Quando um governante ele vem proibir algumas coisas, dizer outras, fazer as coisas erradas, é chamado de Idade das Trevas. Idade das Trevas, aqui está errado. Das Trevas. Certo? Então foi censurado, né? Quando o jornal é censurado, aí o jornal está escrevendo contra um presidente, aí ele é censurado, esse jornal, ou seja, ele não pode ser escrito, né? Ninguém pode ler. Aí isso é chamado de intransigência, e isso é popularmente chamado de Idade das Trevas, porque na Idade das Trevas que a ciência e as artes elas não podia fazer assim divulgação, certo? Então a intolerância religiosa esteve presente nas disputas em diversas denominações protestantes. Elas foram incapazes de estabelecer um acordo sobre várias questões de dogmas e fé, ou seja, por isso que tem tanto protestante aí, né? Porque eles não seguiram aí uma unidade, né? Essas denominações protestantes, elas não seguiram a unidade, certo? Então, por isso que teve muita guerra protestante com católico, protestante com protestante. Professor, certo? volta ali em cima, eu tô copiando. Aí vocês peguem e aí façam aí o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz o print que eu vou passar, viu? Calma. Aí. Tira aí o print que eu vou passar. Tira o print, Sofia, que eu não vou esperar copiar não, viu? Professor, já tirei o print. Tá bom, eu vou passar. Sofia, Oi. vou passar, viu?
Eu estou em desenvolvimento das artes e das ciências. Tá, então eu espero. Pode passar. Pronto. Aí aqui é a foto da guerra da Inquisição, uma pessoa sendo colocada na fogueira, né? Outra aqui queimada também, aqui também. Aqui outra pessoa presa, sendo colocada na fogueira. É realmente a Idade das Trevas. Depois eu vou pedir para copiar isso aqui, eu vou diminuir para eu copiar. Vou pedir para vocês copiarem no caderno o resumo. Aqui tem que ser 96. Tem que ser 95. 90. Pronto. Aí vou tirar o print e colocar lá no grupo do WhatsApp. Então por hoje é só. Aguarde a próxima aula. Tchau. Até a próxima.